Convido os irmãos a que abram as suas Bíblias no livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel. Nós vamos ler o capítulo 1 desta profecia, ou deste livro. Assim nos diz o Senhor através da sua palavra. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versado no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azaria, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, a dos jovens, que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, e estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas. Os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Temos aí o 1º capítulo desta profecia. Vou iniciar fazendo um apelo, um pedido aos irmãos, que por favor leiam todo o livro de Daniel. A razão para esse pedido é que nós vamos pensar sobre este livro nos próximos sermões, nos próximos meses. E nós vamos começar aqui no capítulo 1. E uma vez que vamos pensar no livro de uma forma muito maior, é um sermão que vai se seguindo por todo o livro de Daniel, eu gostaria de dar para você pelo menos uma ideia, primeiramente, antes de entrarmos na mensagem propriamente, qual é a mensagem do livro de Daniel. E você poderá perceber na sua leitura exatamente 3 pontos que essa mensagem contém. O livro de Daniel, na verdade, é um livro escrito para o povo que está vivendo em um mundo que se opõe a Deus. E essa é uma das razões pelas quais
Vamos considerar esse livro nos próximos sermões. É um livro exatamente escrito para aqueles que estão vivendo em um mundo esse que se opõe, que se levanta contra Deus. Não temos nenhuma dúvida quanto ao tempo que vivemos. E isso podemos perceber na última mensagem, domingo passado. O livro de Daniel, em primeiro lugar, nos faz um apelo à perseverança. É exatamente isso quando você olha o escopo maior do livro. Ele nos faz um apelo à perseverança. A sua mensagem é mais ou menos essa: não desista quando parecer que o mundo está em ofensa contra Deus e o seu povo. Não desista. É um livro, primeiramente, que fala de perseverar em meio a dificuldades. Segunda grande mensagem do livro de Daniel é que Deus nos chama à fidelidade. A sua mensagem não é apenas não desista, mas também mantenha-se firme. Seja firme em meio às dificuldades. Esteja pronto para permanecer firme, mesmo que você esteja sendo inundado com a forma de pensamento do mundo ao seu redor. Embora pareça que as coisas que você crê como um crente e como um seguidor único do verdadeiro Deus estão fora de moda no seu dia a dia, você deve permanecer firme. Seja fiel. Permaneça firme em seu pensamento. Permaneça firme em toda a sua vida. Permaneça firme em suas resoluções espirituais e morais. Permaneça firme em sua religiosidade. Mas além de nos chamar à perseverança e à fidelidade, a terceira mensagem do livro de Daniel é que ele nos chama também à esperança. Sim, mesmo na experiência mais traumática da história da nação de Israel, que esse livro vai cobrir, que é exatamente o exílio na Babilônia, mesmo em meio àquela dificuldade, onde parecia que as promessas de Deus feitas a Davi haviam falhado, mesmo nessa circunstância, Daniel também nos chama a crer, a confiar. O livro de Daniel nos ensina que o julgamento de Deus repousará sobre todos os reinos que se opõem a Deus. Há razões então para esperar, mesmo quando a esperança parece arrefecer. 3 grandes verdades temos nesse livro. Posto essa ideia maior do livro para ajudar os irmãos no seu estudo daqui para frente, isto é, aqueles que ainda não fizeram através de um dos cursos da Escola Bíblica Dominical, que é a introdução aos livros do Antigo e Novo Testamento. Se você já fez, por favor, leia novamente. É um livro breve, 12 capítulos, e assim não terá muita dificuldade. E leia esse livro pensando nessas 3 grandes mensagens que temos em todo o livro. Irmãos, muitas vezes a vida está cheia de compromissos. Se nos apresenta compromissos a cada momento. Nada temos como, ou não há como nós fugirmos a tomar decisões. Nos é dada uma escolha em cada momento, em cada quadra da nossa vida. O caminho que seguimos está cheio de decisões. E as nossas decisões serão: ou seguiremos ao longo da vida do lado do Senhor, ou andaremos contra Ele. Quando chegarmos a este momento de decisão, é imperativo que você e eu façamos escolhas, e façamos escolhas piedosas, porque as escolhas que fazemos nessas estradas transversais de nossa vida determinará a utilidade nossa para o reino de Deus e a eficácia no seu testemunho. Todos nós tomamos decisões a cada momento, a cada hora. Nosso texto dessa noite é sobre 4 homens que chegaram ao momento de também tomar decisão em suas vidas. Eles poderiam comprometer-se, eles poderiam, por assim dizer, seguir o fluxo comum do que era esperado, ou poderiam permanecer firmes para o Senhor. As circunstâncias que enfrentaram e as decisões que tomaram haveriam de determinar o curso de suas vidas e o final delas. Você observará isso exatamente neste livro. Uma vez que esse incidente está registrado, então temos os nomes de Sadraque, Mesaque, Abidênego e de Daniel. E esses nomes foram registrados. E o autor da carta aos Hebreus, inclusive, está lá. Cita a experiência desses homens. Cita a experiência do próprio Daniel. Quem teria ouvido falar de Daniel se ele não tivesse firme, se comprometido
na fase inicial da sua vida com o Senhor. Seu nome seria desconhecido diante de nós, mas foi exatamente porque ele resolveu firmemente não contaminar-se. Isso está no versículo 8 do texto que lemos aos irmãos. Então, tendo isso em mente, é bom poder dizer que esses jovens resistiram ao teste, e como resultado, todos nós somos abençoados essa noite, porque eles resistiram. E é isso que nós vamos pensar. Em nossa vida, sempre haveremos momentos, ou sempre haverá momentos, em que teremos que tomar decisões para fazer a coisa certa. Quando esses tempos chegarem, e certamente chegarão, nós temos que decidir, ou ir com Deus, apesar do custo que isso possa significar para nós, ou vamos optar por comprometer-nos. É exatamente a proposta de todo o livro de Daniel. As verdades contidas neste livro, e particularmente na passagem desta noite, certamente nos ajudarão quando nós enfrentarmos as sérias encruzilhadas da vida. Hoje, nesta noite, eu gostaria de falar um pouco sobre o pensamento que temos ao ler esta passagem. E o grande pensamento, ou tema desta noite é honrando o compromisso em um ambiente hostil. Minha oração é que possamos colher a força que precisamos sempre nos momentos de tomar decisão. Oramos ao Senhor para que esta mensagem nos faça isto. Senhor, bendizemos-te por esta hora mais uma vez, e pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo que abras o nosso entendimento para enxergar além da mera letra, capacitando-nos a sermos não só impactados pela Tua palavra, mas também mudados e transformados por ela. E é assim que oramos, confiando em Teu Filho Jesus. Amém. Como esses homens honraram o compromisso num ambiente completamente hostil ali na Babilônia. Vamos observar, primeiramente, os problemas que esses meninos enfrentaram. Sim, eram meninos, cerca de 15 a 16 anos de idade. Quais são os problemas? E a narrativa do texto nos apresenta até o versículo de número 7, todo um grupo de problemas. Cada um deles tinha um potencial para desviá-los, para colocá-lo numa tangente espiritual. Mas observe, no entanto, esses problemas que enfrentaram não eram diferentes daqueles que enfrentamos diariamente em nosso mundo. Vejamos, pois, os problemas. Os versos 1 e 2 nós lemos assim: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e estes levou-os para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. O primeiro grande problema que eles enfrentaram, estavam no novo lar. Foram levados não só os utensílios, mas o texto sagrado na sequência diz que também os jovens foram ordenados pelo rei para que através de Aspenaz, chefe dos eunucos, também levassem esses meninos, conforme vemos a narrativa do versículo de número 4. Então o que lemos aqui é que esses meninos foram criados em Jerusalém. Lá eles foram constantemente lembrados de quem era ser Deus, o seu Deus, a importância de Deus em sua vida. O templo com seus sacrifícios estava lá em Jerusalém. Os sacerdotes, os escribas estavam também lá ensinando. Os profetas estavam pregando a mensagem de Jeová. Agora eles são escravos, são expulsos do seu lar, da sua casa, e agora vão para o novo lar. Agora eles encontram-se na Babilônia. Aqui eles estão cercados por adoração pagãs, imagens pagãs, pessoas pagãs, culturas pagãs, costumes pagãos. Seria fácil conformar apenas para envolver-se naquela cultura. Era muito mais natural, era mais simples eles aquecerem a esse novo padrão, a este novo lar, a essa nova cultura. Sim, para o cristão o perigo também é real. É fácil ser espiritual na igreja, é fácil ser piedoso em torno de pessoas piedosas. No entanto, quando nós nos separamos da nossa família, das influências piedosas em torno de nós, quando somos colocados numa posição de perigo,
quando abrimos, por assim dizer, a nossa vida para a possibilidade de nos comprometermos com outra coisa que não seja Deus. É exatamente isso que acontece. Eles não estavam mais na sua casa, o ambiente de piedade, o clima de piedade não existia mais. Eles estavam agora na Babilônia. Nós estamos abrindo nossas vidas, muitas vezes, para outro comprometimento quando fugimos do ambiente da piedade. Portanto, é importante que sejamos consistentes em nossa vida com o Senhor, e não apenas quando estamos na igreja. É fácil nos comprometer e de nos conformar com o mundo quando estamos longe da influência da igreja ou da piedade. Creio que essa é uma das razões porque o autor da carta aos Hebreus, em Hebreus capítulo 10, verso 25, ele adverte para aqueles que estavam deixando a comunhão, para aqueles que estavam abandonando a comunhão da igreja, e ele adverte no sentido de que não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Certamente o autor da carta aos Hebreus sabia disso, e todos nós sabemos e temos a experiência, mas veja, ele estava num novo lar. Mas algo mais é colocado. O segundo problema aqui é que eles foram inseridos no novo conhecimento. Versos 3 e 4 diz: disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Segundo problema, eles foram imergidos numa cultura caldeia, de paganismo. Eles foram introduzidos num novo conhecimento. Esses jovens aprenderam uma nova língua, uma nova forma de olhar a vida, o que chamamos de cosmovisão. Eles foram introduzidos numa cosmovisão ímpia, anticristã, contrária da cosmovisão que tinha quando estava lá em Jerusalém. Agora eles estão aprendendo a sabedoria babilônica. Eles estão sendo expostos às coisas que nunca ouviram antes. É um momento perigoso para eles. Há aqui uma pressão exercida sobre eles para se adequar ao novo padrão de conduta e moralidade e espiritualidade e cultura dos caldeus. Os mesmos perigos também nós como crentes enfrentamos hoje. Certamente estamos constantemente a ser expostos às mais variadas formas de pensar do mundo pós-moderno. Novas informações temos adquirido, uma nova forma, digamos assim, de olhar para o mundo à nossa volta, através não dos olhos de Deus, mas de uma cultura que julga que olhar para o mundo segundo os olhos de Deus é uma visão antiga. Há uma pressão sendo colocada sobre a comunidade cristã, sobre o mundo evangélico hoje, uma cultura, uma mentalidade que sempre relega Deus a segundo plano, ou mesmo nem Deus faz parte dessa cultura. Somos aconselhados a pensar da forma do mundo, somos aconselhados a aceitar a homossexualidade como algo natural, somos aconselhados a usar o uso de drogas, de álcool, de xingamentos, de atividades sexuais promíscuas. No entanto, Deus não mudou de ideia. Deus permanece o mesmo. O que Deus disse há 4.000, há 3.000 ou há 2.000 anos atrás, ainda permanece, ainda é válido. Os dogmas não foram destruídos, desfeitos, e não poderão ser. Não importa se o diabo, se o conceito desse mundo julga isso como antiquado ou quadrado. A palavra de Deus é certa, ela estabelece o que é certo. Ela fala-nos do que Deus quer para cada um de nós. Então não podemos mudar. As Escrituras dizem que passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Mas em terceiro lugar, o que vemos de problema que eles enfrentaram tinha a ver também com uma nova dieta. Veja a sequência, e assim nos diz o verso de número 5: determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Durante toda a vida desses 4 jovens, eles viveram de acordo com as leis dietéticas transmitidas pelo Senhor. Agora o que vemos no texto é que eles agora deparam com um novo tipo de alimento. Provavelmente essa comida era impura,
Se não fosse Daniel, não tomaria essa decisão e pediria ao chefe dos eunucos, conforme foi colocado, ou ao cozinheiro. Para os padrões judaicos, a maior parte da carne provinha de sacrifícios a ídolos, ou ela era sacrificada a ídolos. Portanto, teria contaminado aqueles homens e tornaria esses homens impuros diante do Senhor. De acordo com o Salmo 106, o verso 28 e 29, vemos ali que Deus puniu severamente alguns israelitas com uma terrível praga por terem comido comida oferecida a ídolos, a Baal Peor. E assim nos diz o texto do Salmo 106, verso 28 e 29. Também se juntaram a Baal Peor e comeram os sacrifícios dos ídolos mortos. Assim, com tais ações, o provocaram a ira e graçou peste entre eles. Por certo, Daniel tinha lido esse texto. Ele compreendia que era comida sacrificada aos ídolos. Mas o texto sagrado diz que eles foram colocados diante desta ração diária, diante de uma dieta essa que era comprometimento com a visão dos babilônios. E é por isso que ele se opôs. E veja na sequência, há algo mais que é dito, um outro problema que eles enfrentaram. Vemos os versos 6 e 7. O chefe dos eunucos, a partir do verso 6, entre eles se achavam dos filhos de Israel, ou de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abdênego. Então vemos aqui não só o problema com a cultura, com a comida, com o novo lar, com uma nova perspectiva de vida, mas agora os nomes deles também. Segundo, um quarto problema é que foi dado a eles novos nomes. Quando esses homens chegaram, quando esses jovens chegaram à Babilônia, eles vieram com nomes maravilhosos. Cada nome trazia consigo um testemunho de quem era Deus. Daniel, por exemplo, significa Deus é meu juiz. Ananias, Deus é gracioso. Misael, Deus é sem igual. E Azarias o Senhor é meu ajudante. Quando chegaram à Babilônia, receberam novos nomes, conforme lemos no texto sagrado. A Daniel tornou-se o nome de Beltesazar. O que significa Beltesazar? Significa Bel o proteja, um dos deuses da Babilônia. A Ananias tornou-se Sadraque, o que significa inspiração do sol. A Misael tornou-se Mesaque, o que significa pertencer a Acu. A Azarias foi chamado de Abdênego, o que significa servo de Nego. O objetivo então de Nabucodonosor estava muito claro. Era de mudar a identidade desses jovens e consequentemente o seu modo de pensar. No entanto, é fácil ver como neste livro de Daniel, em toda a escritura, nós podemos perceber que apesar de seus nomes terem sido mudados, o seu caráter permaneceu intacto. O mundo e o diabo têm tentado e continuará tentando de várias formas, usando várias táticas para forçar a você se enquadrar nos padrões deste mundo, que conforme diz a palavra de Deus, o mundo inteiro está no maligno. No entanto, não importa o que dizem a você, não importa como o chamam, que nome vão te dar, não importa o que fazem com você, não importa o que colocam na tua vida, nunca serão capazes de mudar o que somos. Essa é a grande verdade do livro. Permaneça firme aonde você está. Observe, diz a palavra do Senhor em 1 João, capítulo 3, versos 1 e 2. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Nunca devemos esquecer que somos filhos nascidos duas vezes desse Deus vivo. O mundo não conhece. E ele diz: vede quão grande amor tem nos concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E ele diz: por isso o mundo não nos conhece. O mundo não conhece a Deus e também não nos conhece. O mundo pode fazer qualquer tipo de julgamento, pode até mudar,
o nosso nome, mas não muda o nosso caráter. Nascemos de novo, somos nova criatura, vivemos agora para a glória e honra do Senhor nosso Deus. À medida que nós caminhamos pela vida, sempre haverão tentativas constantes do inimigo para nos fazer baixar a guarda, como foi o caso desses jovens descritos na narrativa bíblica. Sempre o mundo haverá de querer que conformemos com os padrões dele, fazer aquilo que eles fazem, viver da forma como eles andam, errados. No entanto, esses tempos de teste podem ser resistidos com segurança. E Daniel é o nosso grande testemunho. É possível vencer o mundo, porque esta é a vitória que vence o mundo, diz a palavra do Senhor, a nossa fé. Esse homem teve uma fé que fez abalar a estrutura de um dos maiores impérios que o mundo conheceu, o Império Babilônico. Entanto, esses tempos devem então nos levar a reafirmar o compromisso com Deus. Olhando para a posição que esses 4 jovens tiveram ali na Babilônia, certamente isso nos ajudará quando nos depararmos com uma encruzilhada em nossa vida. Nos vemos não apenas nos problemas enfrentados por eles, conforme percebemos aqui, mas também, em segundo lugar, qual era o propósito do seu coração? Quando os problemas são claros no texto, mas esses problemas revelaram o coração desses homens, ou desses jovens. E essa é a segunda olhar que temos no texto sagrado. Foi exatamente por causa desses problemas que foi revelado o propósito dos seus corações. E o propósito dos corações desses jovens encontramos aí no capítulo 1, a partir do versículo 8 até o verso 16, você vai entender o porquê que eles puderam reagir. Primeiramente, como podemos olhar o propósito do coração desses jovens. No verso 8 diz aí: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Como podemos observar o propósito do coração? Primeiramente, eles tinham um coração dedicado. Eram homens dedicados, jovens dedicados. Os babilônios, sim, poderiam mudar as suas casas. Os babilônios poderiam ter mudado a sua dieta, os seus nomes, a sua educação, mas não poderiam mudar coração. E essa é a grande verdade desse capítulo. Podem fazer o que quiser, mas ninguém muda o nosso coração. Ninguém pode tirar aquilo que a boa semente foi plantada em nosso coração, aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou em nós. E é exatamente isso que vemos no texto sagrado. Esses homens decidiram que iriam servir ao Senhor a qualquer custo que fosse. Teria sido fácil dizer: tudo bem, todo mundo faz isso, por que a gente não pode comer das finas iguarias do rei? Ou mesmo, é melhor fazermos o que o rei diz, e assim poderemos nos dar bem aqui na Babilônia. Ou nós vamos obedecer ao rei exteriormente, mas vamos manter a nossa fé aqui para nós mesmos, vamos ter o nosso culto em casa. Nada disso. Essas opções não eram suficientes para esses meninos, para esses homens. Eles estavam dispostos a não comprometer-se, porque eles estavam compromissados ou comprometidos com a palavra de Deus e com aquilo que poderia implicar disso. Nós, como cristãos hoje, irmãos, precisamos deste mesmo nível de compromisso como povo de Deus. Muitos de nós parece achar muito fácil ceder aos compromissos quando as pressões nos chegam. Precisamos nos dedicar a Deus e ao seu plano para a nossa vida, mesmo que isso nos custe a vida, mesmo que isso nos custe uma dieta rigorosa como essa de legumes por 4 anos, porque o fato é que devemos servir fielmente ao Senhor com tudo o que temos, com tudo o que somos, e os detalhes cabem a Deus. As implicações da nossa obediência não cabem a nós. Sabe por que muitos de nós têm tido dificuldade? Que nós queremos lidar com os resultados da nossa obediência, e quando você olha para o resultado da sua obediência lá na frente, na sua incredulidade, você pode imaginar: eu serei decepado, eu serei morto, eu passarei fome. Mas eles não estavam preocupados, porque o texto sagrado diz que eles resolveram firmemente não contaminar-se. Propósito no coração. Então problemas revelam os propósitos do nosso coração. Esses problemas que esses jovens enfrentaram revelou de fato quem eles eram.
Mas não para por aí. A sua dedicação também se percebe pela maneira como eles mostram o seu desejo. E no versículo 9 a 14 vemos o desejo desses homens. E assim lemos: ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que nos deem legumes a comer e água a beber. Qual era o desejo desses homens? Em um esforço para manter a pureza cerimonial diante de Deus, para não contaminar-se com as finas iguarias do rei, como diz o próprio Daniel, ele então pede uma dieta bastante rigorosa. Eles sabiam que seriam alimentados com alimentos contaminados, portanto pediram permissão para viver de legumes e água por um período de 10 dias. O teste é: nos deem 10 dias, nós vamos comer legumes e vamos beber água. E ao final de 10 dias, para não comprometer a sua responsabilidade para com o chefe dos eunucos, nós vamos revelar isto. Ou seja, Daniel tinha fé. Ele cria contra toda circunstância legumes e água. Talvez essa é a dieta que muitos fazem para ficar mais magro hoje, mas na verdade é ficar mais belos. De repente você pode até pegar uma dica aqui de Daniel: como é que eu posso ficar bonito, formoso e mesmo assim manter um corpo esbelto? É comer legumes e beber água. Não é a minha indicação, porém o fato é que eles disseram é isto. Por quê? Eram as únicas coisas que não eram usadas para sacrifício aos ídolos. Ele então falou: vai lá, é naquilo em que não está contaminado. Isso eu posso comer, eu posso beber água. Eles sabiam que ao final de 10 dias, eles tinham a convicção de que Deus faria a obra. O que cabia a eles é ser obediente. Daniel e seus amigos sabiam que uma dieta vegetariana não os corromperia, e sabiam que Deus honraria a sua fé, e eles estavam dispostos a colocar Deus à prova. Por isso que revela o coração desses homens, e o coração deles revela que eles estavam também colocando Deus à prova. Certamente nem sempre será a coisa mais fácil, nem sempre será a coisa mais popular você tomar sua posição diante de Deus, como tomaram esses jovens. Nem sempre será entendido por aqueles que estão ao seu redor. Talvez vão dizer: mas que dieta difícil você está fazendo, não pode. No final você vai morrer, curta a vida. No entanto, é sempre a coisa certa. Se estivermos dispostos a manter a nossa firmeza no Senhor, Ele certamente honrará a nossa posição e nos abençoará. Não é isso que diz Jesus Cristo? Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Mateus 6,33. E as demais coisas, Deus acrescenta. Sabe por que muitas vezes somos infiéis? É porque nós somos atrás das demais coisas e deixamos o reino por segundo lugar. Busque o reino. E aqui está Daniel: eu quero primeiramente servir a Deus. O que isso vai significar? Se eu vou morrer de fome, de inanição? Não me importa. Eu vou servir ao Senhor. O ponto principal dessa seção do texto é que esses jovens decidiram que iriam viver para o Senhor, e nada haveria de mudar ou desviar deste propósito. Ao tomar essa decisão na verdade era o start para todas as decisões que Daniel tomaria até os 60 anos de idade. Isso é muito rico, e vocês poderão perceber isso na própria narrativa do texto. Sendo firmes aqui, eles seriam em todo o tempo. O próprio livro de Daniel revela isso. Por exemplo, lá no capítulo 3, 3 desses homens, ou seja, Sadraque, Mesaque e Abdênego, estavam dispostos a morrer em vez de se comprometerem. No capítulo 6, Daniel, um homem já de cerca de 80 anos, arriscou a própria vida sendo jogado à cova dos leões. Em vez de se comprometer numa caminhada com Deus ou com os pagãos, eles se comprometeram numa caminhada com o Senhor. E quanto a nós, temos o mesmo nível de determinação, de compromisso com Deus e a sua obra? Você estaria disposto a morrer antes de comprometer-se com o inimigo?
Provavelmente, muitos aqui talvez diriam não. Nós nos comprometemos de várias maneiras, irmãos. Em nosso discurso, em nossas vestes, em nosso estilo de vida, em nossas músicas. Decidimos em nosso coração se vamos morrer para o mundo, para a carne e para o pecado e para o diabo, ou se vamos servir a Deus. Precisamos nos esforçar para que haja esse mesmo padrão de excelência que houve no coração e na vida desses 4 jovens na Babilônia. Há muitos filhos de Deus que precisam se comprometer novamente com o Senhor esta noite. Há muitos que baixaram a guarda e se comprometeram em uma ou mais questões da vida. Outros estão flertando perigosamente perto de fazer a mesma coisa. E a você, querido, eu digo esta noite em nome de Jesus, é hora de você, como filho de Deus, resolver firmemente não se contaminar. O diabo não precisa de muito espaço na sua vida, basta uma fenda para abrir, basta pôr o pé na porta, está tudo perdido. Portanto, atente-se para as proposições do diabo. Os filhos de Deus devem resolver em seus corações a não contaminar-se. Aconteça o que acontecer, haja o que houver, não profane o nome de Jesus. Se você estiver disposto e pronto para dizer não ao primeiro pecado, você será forte para o segundo, o terceiro e a vida toda. Mas se você abrir mão de um só pecado, você será vulnerável em todas as outras áreas. Essa palavra aqui é maravilhosa. Resolveu firmemente não contaminar-se, o que veremos logo depois. A dedicação desses homens pode ser resumida até aqui em 2 palavras: fé e obediência. Fé e obediência. Eles estavam sim dispostos a confiar em Deus para fazer aquilo que eles haviam comprometido a fazer com Deus. Eles tinham um compromisso. Eles estavam também dispostos a seguir, independentemente do custo. E você? Terceira verdade desse capítulo são os resultados. Na sequência, observamos aí no verso de número 17 ao verso 21. Qual foi o resultado dessa atitude? Foram provados, revelaram o que tinham nos seus corações, e o resultado foi um resultado abençoador. Veja bem, versos 15 a 16, qual foi a experiência deles? Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. A experiência, ou esta atitude deles, levaram a algo maravilhoso. Funcionou. E a palavra funcionar aqui não é uma ideia pragmática. Aliás, na visão pragmática, se é a coisa mais absurda, eu vou deixar de comer legumes, vou comer legumes e beber água para dar certo, ninguém envolveria. Então eles não foram pragmáticos, eles foram fiéis e obedientes. Quando você é fiel e obediente, então a experiência é que está certo mesmo. Deus honrou a palavra a esses homens, e diz o texto sagrado que eles eram mais saudáveis do que todos os outros. Esses 4 homens sabiam algo que muitos de nós nunca recebemos, ou seja, se fizermos como Deus diz e quer que façamos, Deus não falhará, mesmo do menor modo que aconteça, o maior problema que aconteça, é absolutamente certo que Deus cumprirá a sua palavra. Foram fiéis a Deus e foram abençoados. A experiência diz o texto sagrado que eles foram vistos como mais sábios. É isso que diz aí o verso de número 17 a 20. E lá no verso de número 20 diz assim: em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. O resultado, não só uma experiência de que estavam mais saudáveis, mas também eram mais excelentes. 2 coisas que o rei esperava: a beleza, a formosura, por isso que deu a eles a comida que ele comia,
e do vinho que ele bebia, porque ele queria excelência no corpo e também no intelecto. Pois bem, revelaram-se mais belos, como também 10 vezes mais doutos do que todos os outros, após 3 anos. É curioso isso. Observe que eles mantiveram essa determinação 10 anos, com esse tipo de alimentação. Eles ficaram diante do rei, e diz o texto sagrado, quando o rei os entrevistou, percebeu que eles eram 10 vezes melhores do que todos os outros em todo o seu reino. Não é uma comparação entre jovens que estavam sendo inseridos numa cultura babilônica, mas do reino inteiro. Isto nos ensina que servir a Deus fielmente não quer dizer que tornará você mais inteligente, mais atraente e famoso. Isso nos ensina que servir a Deus tem o benefício de ser promovido em sua obra, não na visão dos homens. Deus colocou esses homens onde Ele poderia usá-los naquele dia, naquele reino. Ele os usou de maneira maravilhosa para a glória de Deus. Assim como Ele nos coloca nesse dia, nesta hora, neste lugar, para servirmos como devemos servir. A chave, o segredo é nunca comprometer, mesmo que possamos ser colocados numa área não tão importante. E ainda outro ponto a ser observado é o verso 21, quando diz: Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. É a resistência. Não nos é dito aqui sobre os outros amigos. Não nos fala sobre o tempo que se viu Sadraque, Mesaque e Abednego. Não é dito quanto tempo ficaram na Babilônia, mas nos é dito que Daniel ficou em lugar de poder e de proeminência por mais de 70 anos. Na verdade, ele estava chegando já aos 90, quando enfrentou os leões ali na cova. Isso apenas encoraja o meu coração e o seu coração, querido irmão, a se lembrar que não importa quanto tempo você e eu venha viver, ou aonde é que a vida nos levará, se nós nos preocuparmos em honrar o Senhor, nós o faremos isso resistentemente, consistentemente, e Deus nos abençoará em nossa trajetória até ao final da nossa vida, porque Ele se prontificou a ser fiel a Deus na juventude, pôde chegar aos 90 anos sendo jogado na cova. Veja que coisa extraordinária. Deus sempre está à procura de vasos que Ele pode encher e derramar a sua glória. No entanto, para ser utilizável, você tem que estar limpo. E para ser limpo, você precisa de aprender a nunca desonrar o seu compromisso, a nunca contaminar-se, a não envolver impureza. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 20 e 21, lemos: Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira, de barro, e alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Você, querido irmão, você jovem, você adolescente, você homem, pai de família, já parou para considerar esse texto? O apóstolo Paulo diz aqui que a casa de Deus está cheia de todo tipo de vaso. A igreja tem todo tipo de vaso. E assim ele diz aí que alguns são para a honra e são usados para a glória de Deus, mas outros são corrompidos através de concessões em uma área da vida e não serão usados pelo Senhor. Que tipo de vaso é você? Deus tem usado para que a glória dele se revele nessa terra? Ou você é um vaso que desonra e envergonha o Evangelho? O livro do profeta Daniel nos faz pensar sobre a nossa postura nesse mundo. E mais uma vez reafirmo porque vamos pensar muito sobre esse livro nos próximos tempos. Para concluir, é registrado que uma gigantesca sequoia de cerca de 400 anos desabou um dia. Poderia descobrir o porquê que isto aconteceu a ela? A
havia sobrevivido por 4 séculos a tempestades, raios e terremotos. O que de fato derrubou essa árvore? Em uma inspeção mais minuciosa, os investigadores descobriram que minúsculos besouros haviam encontrado o seu caminho dentro do seu tronco e haviam, por assim dizer, começado a devorar as suas fibras vitais, enfraquecendo assim o seu imenso volume de dentro para fora. Da mesma forma, o diabo tenta trazer aos cristãos para baixo, para longe do Senhor, com pequenas tentações aparentemente insignificantes. Enquanto estamos lutando, enquanto estamos resistindo a Ele em uma área, Ele pode estar instalando em outra área de nossas vidas pequenos besouros. É por isso que a palavra de Deus, aquele que está em pé, olhe para que não caia. Satanás procura encontrar maneiras de penetrar em nossas vidas, com o propósito de erodir as nossas fundações, até que nossas fibras, como as dessa sequoia de 400 anos, se tornem desfeitas e caiamos no chão, no pecado e na vergonha. Mostre-me uma pessoa que se afastou de sua caminhada com o Senhor, e eu te mostrarei uma pessoa que começou a fazer concessões à sua vida, em sua vida há muito tempo. Ou seja, não é de agora. O pecado tem o poder entorpecedor. Não vem em grandes proporções, são pequenas. Por isso nós temos que vigiar nas pequenas coisas. São as pequenas coisas que nos destroem. E são a partir das pequenas coisas que a nossa fibra moral e espiritual são desfeitas. Há áreas em sua vida que você começou a baixar guarda? Você está permitindo coisas em sua vida que antes achavam que estava errado e agora você acha que está tudo bem? Se você começou a espiral descendente no seu compromisso, eu posso dizer que por um lado fico feliz em poder dizer a você essa noite que Jesus é capaz de fazer reviravolta no seu coração. É por isso que Ele nos chama, aqueles que têm abandonado o primeiro amor, a voltar ao primeiro amor. Porque Deus pode fazer nova todas as coisas, querido. Ele nos prometeu que podemos encontrar perdão incondicional quando voltamos para Ele. Em 1 João capítulo 1, verso 9, somos convidados a confessar os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Onde você se encontra hoje, esta noite? Aí onde você está? Analisando a sua vida, as suas concessões ou não, o seu compromisso estabelecido com o Senhor, há não sei quanto tempo atrás. Se os pequenos besouros estiverem diminuindo o seu compromisso na sua caminhada com Deus, então eu quero que você volte para casa essa noite, querido, e permita que o Senhor os coloque de volta onde quer que você esteja. Você vai olhar para dentro e vai fazer o que precisa ser feito essa noite. Você vai confessar ao Senhor e você deve mudar. Sim. Venha ao Senhor essa noite e permita que de fato Ele endireite o teu caminho em tua vida. Provérbios 3, verso 6, lemos: reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Você é um irmão que está precisando de ter as veredas endireitadas? É promessa de Deus, querido. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará. Humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, diz a palavra do Senhor, e a seu tempo vos exaltará. O que fez toda a diferença no modo como esses 4 jovens reagiram à situação encontra-se na verdade no versículo 8. Eu quero que você olhe para ele novamente. O texto diz: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. A chave para o sucesso de manter firme o compromisso com Deus no meio de iniquidade e de problemas é esta aqui. Significa que o termo permanecer ou resolver firmemente significa estabelecer, fixar algo firmemente que se torna inabalável. É a ideia desse texto no versículo de número 8.
As convicções são verdades e direções de que temos tanta certeza, onde essas convicções se tornam balizas seguras. Afastar-se dela é precipitar no erro e no pecado. Então dizem que ele firmemente. Querido, convicções são o que você precisa para viver como cristão em um mundo ímpio. Se você não tiver convicções, você não vai permanecer firmemente diante do Senhor. As suas convicções são a espinha dorsal de sua vida espiritual. As suas convicções, elas impedem que você facilmente seja influenciado pela circunstância ou pressão de colegas, de ambiente. As convicções lhe dão estabilidade, perseverança para continuar. Mesmo quando todos ao seu redor estiverem caídos, você será o último a permanecer de pé. Seja firme. Se você quer uma pessoa que viva para a glória de Deus, você deve ter convicções firmes. Esse é o grande segredo da vida desses homens. E essas convicções devem ser inteiramente suas. Você não pode depender de convicções de outras pessoas. Alguns cristãos têm grande coragem de fazer o que devem fazer somente quando estão sob a liderança de um líder espiritual maduro ou do professor da escola bíblica dominical. Mas quando eles têm que ficar sozinhos, cedem às pressões ao redor dele. São suas convicções. Isso me leva a duas afirmações. Para você ter convicções que sejam suas e não da tua mãe, do teu pai, do professor da escola, ou do pastor da igreja, ou do líder da igreja, ou do líder espiritual, você precisa primeiramente entender as Escrituras. Mais uma vez apelo à igreja, Bíblia Sagrada. Sempre que você ler, estudar e ouvir a palavra de Deus, discipline-se para compreender. Faça todos os esforços para absorver o que o texto está dizendo. Alimente-se da palavra. E alimentar-se da palavra é como comida. Se você comer de forma inadequada, você não haverá de digerir. E se você não digerir, você certamente não poderá tirar as vitaminas, as proteínas, os sais minerais. Você precisa disso. Escritura é assim. Se você não compreender o que você lê, você não será edificado. É alguém que come muito e joga tudo para fora porque não absorveu. Então você precisa disso. E esses meninos sabiam, eles conheciam a vontade de Deus, eles liam as Escrituras Sagradas. E o segundo ponto, você precisa de crer naquilo que você lê. Porque esse passo é necessário, porque é muito possível você entender as Escrituras e até ensinar aos outros, porém não crer nela. Crer no ensino da Escritura é dar à Escritura grande valor, é dar à Escritura credibilidade. Crer significa reconhecer que ela é confiável, ela é a palavra de Deus. O mesmo se aplica a nós agora. Podemos compreender as Escrituras intelectualmente, mas se as Escrituras não dessem para reorganizar os nossos padrões de moralidade e de valor, é porque nós não cremos nas Escrituras. Elas só estão no nosso intelecto, mas não desceu para o nosso coração. Creia nas Escrituras. Envolva-se com o Senhor. Resolva-se firmemente não contaminar-se. E Deus haverá de honrar, haverá de revelar o seu poder, a sua glória. E Ele será acima de tudo glorificado na sua obediência. Vamos continuar nessa trajetória, olhando para esses homens e ver que aqui é o início de tudo aquilo que você verá em todo o livro. Por uma simples razão. Estes homens estavam prontos para assumir um compromisso e não abrir mão dele. Sim, eles honraram o compromisso em um ambiente totalmente hostil. E você tem honrado? Pense nisso.